Oh Deus, no nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos por tudo, porque sabemos que o Senhor está, ó Deus, neste momento ouvindo a prece de cada um dos teus filhos. Por isso, nesse momento, ó Deus, eu coloco cada vida, cada pessoa diante do Senhor, meu Pai. Vai ministrando, Deus. Vai, ó Deus, operando na vida de cada um, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler uma palavra que se encontra, queridos, em Êxodo, capítulo 3, o versículos de número 6 e 8. Êxodo, capítulo 3, os e 8. Eu quero que você, neste momento, leia, abra a tua Bíblia e acompanhe essa leitura, que diz assim, o texto da palavra de Deus. O versículo 7 e 8 de Êxodo, capítulo 3. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Só até aí, queridos. Mais uma vez, fecha os teus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós, ó Deus, colocamos diante do Senhor cada vida, Senhor. E a leitura da Tua palavra que nesse momento foi lida, Senhor. E nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida de cada um, Senhor. Do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Fale, ó Deus, ao coração de cada um neste momento, meu Pai. No nome de Jesus, que a Ti oramos e te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, esse texto, ele é conhecido pelo povo de Deus, pois esse texto, ele conta a história do momento que o povo estava vivendo no Egito como escravo. Quando você olha para o texto de Gênesis capítulo 50, os versículos 22 em diante nos narra a morte de Josué, ou melhor, de José, de José. Esse texto, ele fala que José ele se torna o primeiro ministro, e enquanto o José foi o ministro, o primeiro ministro do Egito, o povo que se ofereceu para trabalhar, para morar ali no Egito, para escapar da fome, para escapar daquele momento triste. Só que enquanto José estava no governo, enquanto José estava sendo ministro, o primeiro ministro, o povo estava vivendo bem. Mas no capítulo 50 de Gênesis, os versículos de números 22 em diante nos fala que José veio a falecer. E com a morte de José, o que acontece, queridos? O povo agora começa a padecer. O povo agora começa a sofrer. O povo agora começa a viver um momento triste na história. E é por isso que agora eles começam a orar ao Senhor. Eles começam a pedir a direção do Senhor para das suas vidas. Eles começam a clamar a graça de Deus sobre a vida deles. E quando você olha para esse texto, queridos, quando você olha para essa palavra, você percebe que não é diferente do que nós estamos vivendo.
não é diferente. Está passando por um momento conturbado, um momento de crise, um momento de medo, um momento em que há muitas notícias falsas, mas existem as notícias verdadeiras. Onde nós estamos vivendo uma crise que nós conhecemos, que a chamamos de pandemia, em que a igreja ela tem orado, a igreja ela tem clamado, o povo de Deus tem buscado a direção de Deus para a sua vida. Porém, percebe-se que muitas vezes, diante dessas orações, desses clamores que a igreja tem buscado, que a igreja tem feito, parece que Deus se calou, parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Nós estamos clamando, nós estamos pedindo sim por um milagre, por uma intervenção de Deus, mas o silêncio de Deus permanece. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que o silêncio de Deus não significa que Ele não está nos ouvindo, que Ele não está escutando as nossas orações. Não significa que Ele desistiu de mim, de você, que Ele desistiu da raça humana. Não é isso. Sua palavra diz, queridos, que quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Abra sua Bíblia em Isaías 64, o versículo de número 4. Você vai ver o que esse texto diz, esse versículo nos diz. Isaías capítulo 64, o versículo 4. Nós vamos ler essa palavra. Acompanhe aí na sua casa, meu querido. Diz assim o versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando? Você tem orado? Você tem clamado? Você tem buscado? E Deus para você está em silêncio? É porque Ele está trabalhando em teu favor. Ele está trabalhando pela tua causa. Ele está trabalhando pela tua casa. Ele está trabalhando pela tua família, queridos. Ele está trabalhando em favor daqueles que o buscam, daqueles que perseveram, daqueles que andam segundo a sua palavra, que vive segundo a palavra de Deus, crendo na sua promessa, e não na promessa ou na palavra do homem. Portanto, meu querido, se você está passando por esse silêncio de Deus, Ele tem algo para te dizer nesta noite, baseado no texto de Êxodo, no capítulo 3, os versos 7 e os versos 8. Há uma palavra de Deus para mim e para você nesta noite, que estamos vivendo esse momento de preocupação, esse momento de, queira ou não, de medo, de tensão. Deus tem uma palavra para o teu coração. E a primeira palavra que Deus quer ministrar no teu coração se encontra no versículo de número 7, que diz: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. O que estava acontecendo no Egito? O povo estava sendo pressionado, o povo estava sendo maltratado, o povo estava vivendo de uma forma, como diz a palavra, como escravo. E Deus chama Moisés e diz para Moisés: eu vi a aflição do meu povo. Essa palavra que Deus tem para mim e para você nesta noite, queridos. Não temas. Deus está dizendo: não temas, eu sou contigo. Eu tenho visto a tua aflição. E quando você olha para o original, a palavra aflição significa, meu querido, pobreza,
miséria, escassez, como eu e você talvez estamos vivendo nesses dias. O povo assim estava vivendo naqueles dias. A Bíblia nos diz que diante daquela aflição, o povo estava clamando, o povo estava pedindo. Era algo, digamos, humanamente falando, improvável deles saírem daquele lugar. Era algo que jamais poderia passar pela mente, humanamente falando, do homem. Mas Deus levanta Moisés e dá a ele uma palavra dizendo: olha, eu vi a aflição desse povo. Vai lá e diga para esse povo: eu vi a aflição deles. Eu vi o que se passa com eles. E é o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, meus queridos. O que você precisa simplesmente é abrir o teu coração para Deus. Abra o teu coração, abra a tua alma. Faça como Davi. A Bíblia diz no Salmo de número 31, o versículo de número 7. Certo dia, Davi, ele abre o coração para Deus. Ele rasga a sua alma diante do Senhor, ele derrama-se diante do Senhor. E ele diz para o Senhor, no versículo de número 7, do Salmo de número 31, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. O verso 8, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Davi, quando ele se encontrou num momento extremamente difícil de sobreviver, de sobressair, ele não viu uma outra saída. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ele alegra o seu coração dizendo: eu ainda tenho Deus, eu ainda tenho o Senhor, porque a sua benignidade tem me assistido, tem estado comigo, tem me livrado, tem me amparado. É assim que eu e você precisamos trazer para as nossas vidas, queridos. Não diferente de Davi, não diferente do povo que estava no cativeiro, que clama a Deus pela sua vida. E a Bíblia diz que Deus viu a miséria daquele povo. A Bíblia diz que Deus viu aquela situação que eles estavam vivendo, de pobreza, de aflição. E Deus se levantou em favor daquele povo que estava sendo oprimido no cativeiro egípcio. Portanto, entenda, meu querido irmão, minha irmã, não desista de orar, não pare de clamar, não pare de colocar-se na presença de Deus, de consagrar-se a Ele e buscar a presença dEle. Ore pela sua casa, ore pelo seu país, ore pelos seus governantes, ore pelo seu patrão, ore pelos seus filhos, ore por todos eles, por mais que distante de Deus eles estejam. Abra o coração e tenha certeza que Deus vai ver a tua aflição. Tenha certeza que Deus vai se levantar em teu favor. Deus vai fazer o impossível, o improvável, o inesperável na sua vida, na sua casa, na sua cidade. Por isso não temas. Deus é contigo, Ele tem visto a tua aflição. Mas há uma segunda lição que eu quero que você leve para a sua vida, meu querido. Se encontra ainda nesse texto de Êxodo, do capítulo 3, o versículo 7, que ele nos diz assim, vamos ler mais uma vez. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito,
ou melhor, a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui, queridos. Olha bem o que a palavra de Deus está dizendo aqui. O finalzinho aí diz, por causa dos seus exatores. Essa palavra no original significa oprimir, ou seja, eles estavam sendo oprimidos. Uma outra palavra que define melhor que eles estavam sendo cobrados. Uma outra palavra aí que nos leva a entender, queridos, que estavam exercendo sobre eles pressão. Em outras palavras, eles estavam sendo tratados como escravos. A Bíblia diz que Deus diz palavras: olha, além de ver a aflição do meu povo que está no Egito, eu tenho ouvido o seu clamor, por causa das suas, ou melhor, por causa da opressão. Por causa da opressão que está sobre eles. Eles estavam sendo oprimidos. Não está sendo diferente de mim e de você nesses dias, queridos? Você e eu não temos vivido, ou temos vivido assim? Talvez você está imaginando em relação ao seu trabalho, como vai ser daqui para frente. Talvez você está imaginando o que vai ser amanhã. Mas a segunda palavra que Deus tem para ti nesta noite é: não temas, eu sou contigo e tenho ouvido o teu clamor. Deus tem ouvido o teu clamor. Entenda uma coisa, meu querido. Deus, como diz Isaías, não está surdo para que não possa ouvir. Os teus braços não estão encolhidos para que não possa estender sobre a tua vida. Ele continua sendo o mesmo Deus, como ele diz Hebreus. O mesmo Deus de ontem e hoje, ele continuará sendo o mesmo eternamente. Por isso que Davi certa vez declarou no Salmo de número 88, eu quero ler essa palavra com você. O Salmo de número 88, o versículo de número 2. Quando ele diz, esse salmo, melhor, dos filhos de Coré, quando ele diz assim, o versículo 2, Salmo de número 88, o versículo de número 2 diz assim: chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. O salmista, quando ele escreve esse salmo, ele diz assim, ele faz uma declaração dizendo: tu és o Deus da minha salvação, tu és o Deus que eu conheço, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu continuarei servindo por toda a minha vida. Por isso chego à tua presença e oro ao Senhor, faço esta oração. E ele diz: inclina os teus ouvidos à minha oração, Senhor. Portanto, nesta noite, meu querido, não temas, porque Deus é contigo. Ele tem ouvido a tua oração, Ele tem ouvido o teu clamor. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da tua vida. Mas há uma terceira palavra para mim e para você nesta noite, queridos. No versículo 7 de Êxodo capítulo 3, ele diz assim, queridos: conheço-lhe o sofrimento. Conheço-lhe o sofrimento. Olha só o que diz aqui, queridos. Quando Deus está falando, eu conheço-lhe o sofrimento, Deus está dizendo
que Ele conhece você, Ele que formou você. E quando Ele está falando desse sofrimento, Ele está falando da dor. Ele está falando do que tem atormentado você todos os dias. Essa dor física, essa dor psíquica, que tem lhe causado muitos tormentos, muitos sofrimentos. Então Ele está a dizer nesta noite para você, meu querido, uma terceira palavra para você guardar no teu coração: não temas, eu sou contigo, porque eu conheço cada gota de tuas lágrimas. Porque estas lágrimas que têm caído dos teus olhos representa a dor, o sofrimento que você tem enfrentado, que você tem passado. Essas dores físicas, essas dores mentais que têm causado essas lágrimas em você, elas não passam despercebidas diante de mim. Eu conheço cada gota dessas lágrimas. Deus conhece. Deus conhece o teu coração. Deus conhece que quando você chora, quando você derrama as tuas lágrimas, Ele sabe que cada gota é uma palavra, é uma dor, é um sofrimento. Quando você olha para a palavra de Deus, Isaías 38 nos traz um relato de alguém que estava marcado para morrer. Havia uma palavra liberada sobre ele da parte de Deus, aonde Deus levanta o profeta Isaías para ir à casa de Ezequias e dizer a Ezequias para que ele colocasse a sua vida ou a sua casa em ordem. E a palavra de Deus diz que Ezequias, ele fala com Deus, ele abre o seu coração a Deus e ele chora na presença de Deus. A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e derrama lágrimas. E fala com Deus dizendo: Deus, eu vivi com inteireza na tua presença. Eu vivi com fidelidade, com inteireza, de coração firme. Fiz o que era reto aos teus olhos. E aí você vê no versículo 3, no finalzinho diz: e chorou muitíssimo. Sabe o que é isso, querido? Esse chorar é prantear, é derramar lágrimas. E a Bíblia diz, queridos, que ele chorou muitíssimo. Esse chorar muitíssimo, ele chorou grandemente. Ele abre o seu coração, ele se derrama na presença de Deus. Não tenha vergonha de chorar na presença de Deus. Não tenha vergonha de derramar as tuas lágrimas na presença de Deus. Lembre-se que o teu choro, as tuas lágrimas, não tem sido em vão. Saiba disso. Não tem sido em vão. As tuas lágrimas não têm sido lágrimas de crocodilos. Deus conhece as tuas lágrimas. Ele sabe que são lágrimas de sinceridade. Ele sabe da dor que você tem padecido. Ele sabe do que você tem passado. As tuas lágrimas, as tuas orações têm chegado ao trono de Deus. É por isso que ele diz no versículo de número 8 de Êxodo, capítulo 3. E nós vamos ler esse versículo. Ele diz: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Quando você olha para essa palavra, queridos, quando ele diz: por isso eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, trazendo para os nossos dias, quem foi que desceu para nos livrar, para nos dar vida e vida com abundância, para nos dar libertação total, porque a sua palavra nos diz em João capítulo 8, versos 32, o verso 33 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que é isso, queridos? Que eu e você temos Jesus. Temos Jesus hoje.
e sempre. Por isso que ele desceu do céu, absorveu as nossas dores, comprou, melhor, foi à cruz, levou todos os nossos pecados e nos declarou totalmente livres. Livres. Por isso, nesta noite, eu quero dizer a você, meu querido, eu quero concluir essa palavra dizendo: acalma o teu coração, porque Deus está trabalhando em teu favor. Acalma o teu coração, porque Jesus não te abandonou. Acalma o teu coração, porque o Espírito Santo de Deus, que em meio à dor que você tem vivido no dia a dia, em meio à pressão que você tem vivido, à opressão, todas as lutas que você tem passado, e que muitas vezes você não tem palavras quando vai orar, acalma o teu coração, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aí com você, e é Ele que te ensina, e é Ele que te leva a balbuciar, a declarar, a falar com Deus. Acalma o teu coração, porque é nesse silêncio que o Deus Pai e Deus Filho se faz presente na tua vida. João 3 diz, João 3,16, porque Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que você creia, meu querido, para que você descanse, para que você aprenda a não ter medo, mas confiar em Deus. Não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você. E você que tem um pedido de oração, após essa live, você pode mandar, você que tem o nosso contato do WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp seu pedido. Nós estamos tendo um relógio de oração e nós vamos incluir o seu nome na oração. Faça isso. Eu quero orar por você neste momento. Feche os teus olhos aí onde você está. Ô Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, ó Espírito Santo do Senhor, vá manifestando, ó Deus, a tua graça, os teus cuidados na vida do teu filho, da tua filha, operando, ó Deus, de maneira sobrenatural, meu Pai, a cada dia, a cada momento, Senhor. Deus, tirando, Senhor, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que tem causado, Senhor, medo no coração do teu filho, que tem causado, ó Deus, tristeza, que tem, ó Deus, causado, ó Deus, preocupação demasiadamente. Meu Pai, no nome de Jesus, manifesta o seu poder sobre a vida do teu filho e da tua filha nesta noite, Pai. No nome de Jesus, que o teu filho e a tua filha, Deus, receba do Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor esteja visitando a cada vida, a cada lar, meu Pai. Mudando a história, mudando o pensamento, mudando a atitude, mudando, ó Deus, o pensar, o falar, o agir. Que o teu filho não venha ter medo, ó Deus. Entender que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas, inclusive da vida dele, da vida dela. O ar que ele respira, o ar que ela respira, é o Senhor que tem manifestado o poder do Senhor a cada dia. Por isso, coloca na vida do teu filho e da tua filha, Senhor, essa confiança de que o Senhor está, ó Deus, no controle de tudo e de todas as coisas. Que o Senhor não desamparou, que o Senhor não esqueceu. Assim como os teus filhos estavam lá no Egito,
José havia falecido. Moisés não estava mais no Egito, mas o Senhor lembra dos seus filhos que lá estavam. E levanta Moisés para libertar o seu povo daquela escravidão. E assim nós entendemos, Pai, que o Senhor tem se lembrado de nós todos os dias. Todos os dias, antes mesmo de nós nascermos, o Senhor nos amou. O Senhor se preocupou com cada um de nós. E por isso enviou Jesus para pagar o preço por cada um de nós. Obrigado, Deus. No nome de Jesus. Amém.